Bem-vindos! Olá, olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a prosperidade na nossa vida. E o que é a energia da prosperidade, do alto valor? Aí quando você pensa assim, alto valor, mas eu quero saber o que eu vou ganhar, né? No meu trabalho, como é que eu posso melhorar, ter mais sucesso, receber o valor que eu mereço. É exatamente. Tudo depende de como você está por dentro, do valor que você dá para o próprio trabalho e também de como você se relaciona com o dinheiro. Quando nós falamos esse nome, dinheiro, eu falo nós falamos porque eu acho que eu estou aqui já com toda a egrégora. Mas dinheiro te remete a quê? Simplesmente para e pensa. Respira. Dinheiro. Te dá uma angústia? Ou te dá uma vontade de ter? Te dá uma tristeza? Te dá um medo? Te dá um julgamento? Então, as cédulas, elas são só um papel, né? Então, o dinheiro, ele tem um poder enorme, mas vai depender na mão de quem ele vai ter esse poder e o que se faz com ele. Então, exatamente a energia do dinheiro está em cada um internamente. Por todos esses tempos e guerras pelo dinheiro, coisas absurdas, né? Que nós entendemos assim que o homem, o ser humano, às vezes parece que está ainda na pré-história, com essas brigas por poder, por dinheiro, e que no final ninguém ganha tanto. Porque por mais poder que o homem possa ter, o ego dele vai, né, crescendo, crescendo, mas no final ele mesmo não ganha com isso. É uma perda de um lado, de outro, da humanidade, da natureza, de tudo isso. Então, quando o dinheiro, quer dizer, o poder de troca, né, essa moeda de troca, quando for bem internalizado, de uma forma em que o dinheiro possa ser o poder da união, o poder de ajudar outros, o poder do amor, o poder de trazer oportunidades, vai mudar tudo. Porque nós vamos estar em uma vibração muito mais elevada. Mas enquanto não estamos ainda, alguns já estão, tá? Não podemos dizer que o mundo está perdido, porque não está. Nós estamos numa fase em que tem muita consciência também. Porque as notícias ruins, vocês já sabem, nós já sabemos, porque já estão, né, o tempo todo aí. Mas as notícias boas não dão no Jornal Nacional, não dão em muitos lugares, mas existem muitas pessoas lutando pelo bem, lutando pela luz, né? Isso é muito importante. Agora, algo muito especial é começar lá do iniciozinho, né? De você, da sua relação com o dinheiro. E eu posso dizer para vocês que a prosperidade sempre foi um tema muito forte para mim. Por exemplo, no aprendizado. Por quê? Como muitas pessoas que eu conheço, pessoas de bom coração, eu sempre rejeitei o dinheiro. Eu não tinha coragem de receber nem por uma consulta. E eu sempre dizia assim, eu gostaria de viver num mundo onde não existisse dinheiro. Olha isso.
Eu ficava sempre mal, porque eu rejeitava o dinheiro. Eu queria viver num mundo em que as pessoas trocassem banana por maçã, por não sei o quê, trocassem as roupas e não precisasse dessa energia do dinheiro, porque é muito triste mesmo, né? As guerras e todas essas coisas que acontecem em relação ao dinheiro. Mas, há muito tempo atrás, eu encontrei alguns xamãs que foram tão fortes na minha vida, lá da Sibéria, né? Longe, longe, né? Acho que eu fui longe com esse pedido meu de alguém me mostra isso. Né? E aí eu comecei a compreender, já no iniciozinho, né? Eu comecei a compreender que o dinheiro precisa estar na mão das pessoas boas de coração, que essas sim vão fazer um ótimo projeto, vão auxiliar outras e também não vão precisar ter o poder totalmente ali, alimentar demais o ego. Não vão precisar, porque se a pessoa é aquela pessoa que compartilha com o outro, que gosta de ver as outras pessoas felizes, assim como ela mesma, e que entende da simplicidade da vida, porque a vida ela não é muito complicada. Nós não precisamos de tanto para viver. É claro que ter um conforto é legal, né? E conseguir assim viajar, ir para a natureza, fazer o que você quer, comprar seus livros, se alimentar bem, ter suas roupas, isso está tranquilo. Né? Mas você não precisa ter milhões e milhões para ostentar, você não precisa ter dinheiro para ter o poder, para que as pessoas façam tudo que você queira e tudo isso. Né? Então, imagina que se as pessoas que têm bom coração pudessem se liberar de toda essa pressão e angústia que o dinheiro traz, por muitas e muitas brigas e guerras que já aconteceram. Né? Então, quando eu encontrei o xamã brasileiro de Oralha, foi muito bonito e foi muito interessante, porque nós dávamos palestras, e eu já tinha encontrado também xamãs da Sibéria, então eu já estava começando a mudar a minha opinião, né? E a aprender um pouquinho isso, mas eu encontrei o xamã e nós começamos a trabalhar juntos, né? E é claro que ninguém consegue produzir um trabalho sem que as pessoas paguem, sem que haja uma troca e tudo isso, né? Aí não é mais trabalho, né? Então, eu comecei a produzir para ele, quer dizer, para nós, porque eu também dei essa palestra, tipo um workshop, mas era um trabalho de 3 dias, em São Paulo e tal, foi lindo, mas na hora da produção ali, as pessoas tinham que pagar para mim, não era para ele, tinham que pagar para mim e eu daria a parte dele, né? É um trabalho dele, e era o meu trabalho também. Mas aí o que eu fazia? Como eu rejeitava demais o dinheiro, as pessoas pagavam e na hora de pagar elas diziam: eu não tenho e tal. Aí eu fazia o quê? Então paga só a parte dele. E não aceitava a minha parte. Só que eu achava assim: eu fiz uma grande coisa, né? Só que eu precisava muito naquela época. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali. Eu não tinha noção do desvalor que eu estava dando para o meu trabalho. E também de que eu tirava de mim bastante, e eu precisava, porque eu não sabia lidar com o dinheiro. Né? Tudo bem.
Aí fui lá para esse trabalho, levei as pessoas para São Paulo e tal. Quando eu estava dando a palestra, foi uma coisa incrível que aconteceu, porque aí o xamã disse, eu estava dando a palestra, não, a gente ia começar a fazer o trabalho, o xamã disse, hoje nós vamos falar sobre prosperidade, sobre dinheiro, e eu me arrepiei toda, porque eu pensava, a última coisa que eu quero falar no mundo é sobre dinheiro, porque vocês já leram meu livro, né? Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, a Cura pelo Amor? Eu conto lá muitas dificuldades que eu passei com a minha família, pela falência do meu pai, todas aquelas coisas, né? E aí eu sempre rejeitei a ideia, né? Eu não tinha noção de que o nosso problema era a falta do dinheiro, né? Eu pensava que o problema era o dinheiro em si. Olha isso. E aí ele começou a dizer que o tema seria prosperidade, o dinheiro. E aí eu comecei a ficar assim, falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou falar de dinheiro se eu mesma não lido bem com isso? Se eu não consigo nem... Eu trabalhava naquela época como fisioterapeuta ainda, né? E quando meus pacientes estavam muito doentes, que é normal, né? Eu trabalhava no CTI, eu trabalhava, né, atendia o paciente em casa, eles estavam muito doentes, se eles chorassem um pouquinho, eu já ia atender de graça. Só que não era fácil para mim. E depois eu vi aquela mesma família indo viajar, indo para a Disney, fazendo mil coisas. E tinham negociado comigo para ver se conseguia guardar mais um pouco de dinheiro. E eu não pensava, eu imaginava que as pessoas fossem ser sinceras, como eu era, né? Como eu sou. Então, eu imaginava que uma pessoa só pediria para outra atender de graça se ela realmente não tivesse o dinheiro, né? Então, eu ainda estava, assim, me acostumando a lidar com as pessoas. E era uma época, já tem 23 anos, né, que aconteceu, então, numa época que eu trabalhava muito, que não era tão fácil. E aí, quando o xamã de Oralen começou a falar sobre dinheiro e tal, e eu estava ali ao lado dele para continuar aquela palestra, eu comecei a pensar, meu Deus, como eu vou falar sobre isso? Me dá até um engasgo, assim, de falar sobre dinheiro. É claro que eu quero que todas as pessoas tenham sucesso, que tenham prosperidade, que elas possam ficar bem, né? Porque é tão difícil ter falta do dinheiro, não poder pagar um plano de saúde, não poder fazer suas coisas. E eu tinha esse conflito dentro de mim. E na hora que ele começou a falar, ele falou coisas lindas, né? Ele falou sobre a beleza e o poder que o dinheiro tem no sentido de ser um poder em relação ao valor interior de cada um, né? E o poder para fazer um projeto lindo no mundo. Então, ele falou de vários projetos, de várias coisas que ele queria fazer, né? Ele tinha projetos lindos com crianças carentes e muitas coisas legais, né? Então, ele começou a falar de tudo isso e ele dizia, mas para isso a gente tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, precisamos vibrar a prosperidade. Porque se as pessoas que vibram a prosperidade, o dinheiro, são só as pessoas da ganância, as pessoas que querem ostentar, o mundo vai estar perdido, né? Então, ele falava coisas bonitas e eu ia mudando ali, mas teve um momento que aconteceu uma coisa assim incrível, porque ele estava falando sobre as mensagens que vinham da dimensão de luz e tal, né? E de repente, uma senhora que estava
ali naquele grupo, se levantou assim, completamente em transe. Então, ela estava canalizando a energia de uma frequência vibratória, cédula sagrada, um guardião. Essa senhora chegou para mim e eu pensando assim, meu Deus, ela está vindo em direção a mim. E eu já penso assim, como que eu vou dar uma palestra sobre dinheiro se eu rejeito completamente esse assunto? E aí eu sabia que eu não lidava bem, eu fazia terapia para conseguir lidar bem com o dinheiro sumia de mim. Como eu rejeitava, no dia que eu ganhava algum dinheiro, quebrava a máquina de lavar, quebrava não sei o que lá, e acabava que eu nunca conseguia ter, né? De tanto que eu tinha medo dessa energia. E aí ela veio para mim e canalizou a mensagem que eu precisava aprender a receber. E que dar era nobre, mas saber receber fazia parte da humildade também. Olha isso! E eu assim. E olha que coisa interessante. A metade das pessoas ali não tinha pago a minha parte. Tinha dado aquela. Tinha negociado, né? Aquele jeitinho, dado aquele jeitinho brasileiro para dar uma choradinha. Então, do xamã eu não tirei um real, mas de mim eu tirei tudo. Porque eu me pegava mesmo. A pessoa contava uma história triste, né? Como eu já falei. E eu acreditava naquela história e me desvalorizava completamente. E eu estava trabalhando a beça, suava ali para fazer um trabalho lindo. E além de estar organizando todo aquele grupo e tal, né? Então eu estava sendo injusta comigo. Tudo bem. Mas aí veio essa energia cédula sagrada. Me ensinou a receber assim como dar, né? Essa nobreza. Que para receber precisa ser humilde. E quando se esconde a necessidade que a pessoa tem de receber aquele valor, ela está simplesmente ali no orgulho dela, né? Porque é preciso expressar verdadeiramente. Olha, eu não posso deixar. Se eu pudesse, eu faria, mas eu não posso deixar de receber. Né? E eu não tinha essa visão. E foi lindo. Aí essa senhora canalizou que eu tinha que olhar para as cédulas. Pessoal, eu não olhava para uma cédula de dinheiro. Depois que eu descobri isso, eu pensava conhecer o dinheiro e tudo, né? Conhecer é normal, porque todo dia tinha dinheiro ali para ir para o táxi, para o ônibus, para o mercado e tal. Mas eu descobri que nem olhar, eu olhava para o dinheiro. E essa rejeição, muitas pessoas têm dificuldades enorme para receber, para falar o seu valor. Nossa, as pessoas se engasgam, né? Meu Deus! É uma dificuldade enorme. Mas é só até hoje, né, pessoal? Só até hoje. Então, quando eu comecei a perceber tudo isso, comecei a olhar para mim e olhar para a minha vida, para as coisas que aconteciam, para o que eu queria verdadeiramente. Falar, poxa, eu precisava, sim, ter mais paz para pagar meu aluguel, para pagar minhas contas, né, para sustentar minha filha, para estar ali. Eu precisava disso. E por que eu não assumia essa necessidade? Para mim estava sempre bom. Não, tudo bem, não precisa não. Ah, não, pode pagar só a metade. Então, tudo bem, então eu faço de graça. E não era verdadeiro. Assim, aquela realidade, eu não podia fazer aquilo, mas eu exatamente me colocava dessa forma, como se eu tivesse. Como se tivesse tudo bem. Olha isso, eu fui olhando para a minha própria imagem, para as minhas próprias atitudes em relação ao dinheiro, né?
Eu tinha sofrido tanto em relação ao dinheiro que eu tinha pavor de ser julgada, né? Como uma pessoa que está fazendo algo, por exemplo, tratando um paciente só por interesse do dinheiro. Olha que absurdo. Paguei minha faculdade toda, né? Tratava os meus pacientes, e é tão normal você receber o valor do seu trabalho, mas para mim não era. Olha que interessante, né? E aí, eu pesquisando nos pacientes que eu atendia, tal, aí eu pensei, não, por exemplo, um paciente carente, eu posso atender de graça, problema nenhum. Né? É porque quando uma pessoa negociava comigo e já começava a dizer que não podia, eu acreditava, mas tinham aqueles que moravam na favela e tal. Então, tinha um senhorzinho, esse me ensinou demais. Ele morava na favela ali em Copacabana, um senhor maravilhoso, muito inteligente, bem pobre, né? Tinha uma família grande. Então, ele era marceneiro, carpinteiro, alguma coisa assim, e ele teve um tumor na cabeça, operou, mas ele ficou com um problema no braço, com uma espasticidade na perna, não conseguia andar direito e tal. E ele queria trabalhar, mas não conseguia, por causa disso, né? Mas me encaminharam ele para a fisioterapia. Alguém me pediu se eu podia atender. Eu falei, claro, com todo o meu coração, vou atender. E fui e comecei a atender ele. E ele começou a melhorar, melhorar, melhorar. Então, eu já estava atendendo ele 3 vezes por semana. E ele chegava lá numa alegria e ficava tão grato. Tudo bem. Aí chegou um dia que ele começou a não mais responder ao tratamento. Ele não melhorava. E eu pensei, mas meu Deus, por que ele, de repente, parou de responder o tratamento, né? E aí eu perguntei para ele, o que o senhor tem? Por quê? O que está acontecendo? Estava tudo indo tão bem, o tratamento estava bem, e eu estou percebendo que alguma coisa está lhe incomodando. O que é? Aí ele se sentou, porque ele estava deitado, se sentou e olhou para mim e falou assim, sabe o que é? Eu estou me sentindo muito mal de você me receber tantos meses, porque eu já estava meses atendendo ele, aqui no seu consultório, no ar-condicionado, me dando chazinho e utilizando 1 hora do seu tempo. Você está me dando tanto. Eu estou me sentindo sem valor nenhum para te dar. Olha isso. Eu gostaria de poder te dar algo, de trocar. Eu estou me sentindo descompensado. Gente, naquele momento caiu uma ficha para mim e eu pensei, olha, é verdade, quando você dá muito uma coisa para alguém, essa pessoa fica com a sensação de estar te devendo. Então você fica por cima, você é o doador, você que dá, e a outra pessoa fica se sentindo, o que eu tenho para dar para essa pessoa? E muitas vezes, quando você ajuda demais uma pessoa, não sei se vocês já repararam isso, a outra pessoa vai ficando meio... Ela fica agradecida, mas um tempo depois ela fica meio com raiva de você. Não foi o caso desse senhor, não, mas a pessoa fica com raiva de você. Se você empresta um dinheiro grande para alguém, aí depois, o dia que você precisa, aí se você vai ligar para a pessoa já começa a nem querer ouvir o seu nome. Ela fica com raiva de você, por quê? Porque quando ela lembra de você, ela lembra que ela te deve. Isso acontece algumas vezes, eu não estou falando que é sempre, mas acontece. Por exemplo, não com dinheiro, mas com ajuda, né? Se você ajuda muito uma pessoa sempre ali, chega um tempo que essa pessoa se sente por baixo, porque aí o ego pega, entendeu? E ela quer também poder te ajudar. Tem pessoas maravilhosas, eu conheço pessoas assim,
maravilhosas, de bom coração e tal, mas elas só sabem dar. Tem muita dificuldade de receber ajuda. Não pedem ajuda, porque não sabem trocar. Tem que ter a humildade para poder receber. E elas não têm essa humildade para fazer essa troca. Então, elas dizem assim, não peço nada para ninguém. Essa frase é comum. Ah, não gosto de pedir nada para ninguém. Como se isso fosse nobre. Mas as pessoas pedem para ela e ela ajuda. Mas ela não se coloca no lugar do outro. Então, ela nunca está por baixo. Ela é uma doadora, ajuda muitas pessoas, mas não pede ajuda. Eu já fiz isso. Por quê? Porque o tempo inteiro da minha educação religiosa, eu aprendia que fazer a caridade era nobre. Eu nunca aprendi, olha, aprender a receber, a não ser na oração de São Francisco, né? Dando que se recebe. Então, São Francisco estava dizendo o quê? Vamos receber também, né? Você não pode só dar, você precisa dar e receber. Mas isso aí passou batido por mim. Eu pensava na caridade, eu pensava em doação, nunca em dar oportunidade ao outro de ser bom comigo, dar oportunidade ao outro de fazer uma doação. Então, imagina se só existissem pessoas que ajudam o outro. Não iam existir pessoas que se permitem receber ajuda. Ninguém poderia ajudar no mundo. É interessante isso, né? Então, voltando à história do meu paciente, que era, assim, pessoa maravilhosa, ele olhou para mim com aqueles olhos brilhando e ele disse, eu preciso achar um jeito de te compensar. É muito difícil para mim, eu já não estou conseguindo receber essa maravilha desse tratamento. E aí, na mesma hora, eu olhei para ele, me veio aquela ideia, porque aí eu tive a sacação, né, de que realmente é isso, nós precisamos trocar, deixar no mesmo nível, para a pessoa não ficar se sentindo mal também, né, e para você ficar ali na sua humildade, você também precisa, e a pessoa tem algum valor para te dar. E aí eu falei para ele, eu queria muito um banquinho de meditação. O senhor conseguiria fazer para mim? E ele fazia muito esses bancos e móveis de madeira e tal. Olha, ele ficou tão feliz, ele falou, vamos sim, porque ele já tinha melhorado um pouco a mão dele, né? Já estava conseguindo trabalhar. Vamos, então, vamos marcar uma reunião para eu poder desenhar esse banco. E eu fiquei tão feliz de vê-lo, tão feliz, e ele começou a responder o tratamento novamente. Então, percebam, estou contando essa história para vocês compreenderem, assim, como foi que eu comecei a descobrir a diferença entre o que eu pensava em relação ao dinheiro e o que é a vibração mesmo da prosperidade, da alegria de se lidar bem com isso, né? Então, eu comecei a querer fazer as pazes com o dinheiro, né? Para conseguir fazer projetos, por exemplo, as viagens para o exterior que eu fiz levando o meu trabalho, eu que paguei. Por quê? Porque eu não poderia levar o meu trabalho para o mundo, como era essa minha missão, se eu não pagasse a viagem. Lá eu receberia um valor e aí colocaria, mas eu tinha que juntar para poder conseguir fazer o projeto. Então, todo projeto bom que nós temos, ele necessita de colocar ali algum empenho, né? De colocar um valor para que você possa fazer, até para oferecer para outras pessoas, né? Aí eu percebi que eu não olhava nada do dinheiro.
Nada, nada, nada. Então, eu gostaria de saber com vocês, assim, como são vocês em relação ao dinheiro? Vocês sabem receber o dinheiro assim, humildemente, do seu valor? Você tem dificuldade de dar o valor do seu trabalho? E quando você fala o valor, imediatamente você justifica e diz que a pessoa pode pagar de várias vezes. Às vezes tem pessoas que ficam até ofendidas, né? Poxa, essa pessoa está pensando que eu sou pobre? Tem gente que é assim, cada um com a sua história, né? Mas a pessoa já dá o valor, é R$ 300, mas pode pagar em 6 vezes. Aí a pessoa, poxa, o que ela está pensando? Né? Então, a dificuldade de falar qual é o seu valor, a dificuldade de lidar com isso, também quando você pensa no dinheiro, como é que você sente. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aí, se quiserem, e eu vou pedir aqui para vocês, deixa eu limpar meu óculos para enxergar direitinho, pedir para vocês me falarem como é que vocês enxergam o dinheiro, tá? Olha que coisa linda. Eu acabei desenvolvendo, com essa energia linda de cédula sagrada, eu desenvolvi assim, uma aula que eu dou no curso do Fogo Sagrado Alinhamento Energético, que fala da prosperidade, mas que fala também da conexão com o dinheiro. E essa aula eu dei também em outros países. Por exemplo, na Alemanha, na Áustria, o pessoal fica encantado com o nosso dinheiro, porque eles dizem que o nosso dinheiro é xamânico. Nosso dinheiro é natural, tem animais e é lindo. Então, eles ficam encantados. Não? Então, o que eu fiz? Eu fiz a cópia das cédulas, claro, botei lá o carimbo cópia, e atrás botei como se fosse uma carta, botei um contact amarelo e tal, né? E fiz cartas mesmo, né? E para que eles pudessem entender e conhecer também o dinheiro brasileiro e que pudéssemos trazer assim uma mensagem de cada animal como animais de poder, né? Mensagem de cada animal que tem nas notas. Tá, mas quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, que eu pensei, vou trabalhar cédula sagrada, né? Olha que interessante. Quase ninguém sabia o que tinha nas notas, que desenhos que tinham, o que estava escrito nas notas. Notas, hoje em dia as pessoas usam muito cartão, mas ainda tem dinheiro. Mas antigamente não tinha cartão assim, era dinheiro, 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 e mesmo assim as pessoas não sabiam. Vocês lembram da nota de R$ 1? R$ 1. Qual era o animal que tinha naquela nota de R$ 1? Hã? Quem sabe? Pode escrever aí. Quem sabe, na nota de R$ 1, qual era o animal que tinha ali? Beija-flor. Gente, o beija-flor. Qual é a mensagem do beija-flor se fosse uma carta xamânica? Trabalhe com seu coração. Seja leve, porém, foque naquilo que você quer. Tenha beleza, leveza. E a nota de R$ 2? Quem lembra o que tem na nota de R$ 2? Pode escrever, gente. Hã? Qual é o animal que tem na nota de R$ 2? Tartaruga! A tartaruga com as tartaruguinhas. Você nunca olhou para a nota de R$ 2? Já teve muitas notas dessa na sua mão, mas nunca olhou? Então, a mensagem da tartaruga, ela com aquele escudo, né? E aquele escudo quer dizer o casco da tartaruga. A mensagem é justamente, primeiro, para você se proteger, né? Estar ali dentro da sua história, da sua própria
individualidade, ao mesmo tempo, devagar e sempre. Sabedoria, saber lidar passo a passo com o seu dinheiro. Né? A tartaruga vive anos e anos. E na nota de R$5, tenta lembrar, o que tem nessa nota? A garça, linda, branquinha. A mensagem dela é o discernimento. Porque a garça separa o alimento dela. Então, é o discernimento. Para você discernir o que é bom e o que não é em relação aos seus ganhos, né? Se você trabalha em algo que você sabe que faz mal para o outro, né? Se você vende bebida, cigarro, sei lá, estou dando só exemplos. E você não fica feliz porque você não está fazendo nada que você sente que está ajudando, né? Tanto, ou a você ou o outro, as pessoas. Se você está fazendo propaganda enganosa, tal, é importante você ter o discernimento, e a garça vem falar isso. Se o dinheiro for um baralho xamânico, você vai tirar uma carta e vai vir a mensagem. Né? Essa era a minha aula e a brincadeira que eu fazia com as pessoas. E se você tiver o dinheiro aí, dá uma olhada nele. Né? E na nota de R$10, qual animal que tinha? Sabe? Arara. Que é arara? É. E a mensagem da arara é divulgação. É momento de divulgar no seu trabalho. Né? Divulgar o seu trabalho. A arara toda colorida, e ela grita, quando ela grita mesmo, ela não quer nem saber. Né? Então, ela sempre aparece, ela mostra que ela está ali. Então, se você está com várias notas de dinheiro e você tira a arara como uma mensagem para a sua prosperidade, divulgue mais o seu trabalho. E na nota de R$15? Não tem, né? Ué, se você não sabe dos animais que tem nas notas, pode ser até que você não saiba que não tem de 15. É brincadeirinha. Então, na nota de R$20, sabe? Mico-leão dourado. Então, a mensagem do macaquinho ali é justamente quando uma pessoa tira esse macaquinho, a mensagem dele é: você pode trabalhar em várias frentes, ganhar dinheiro com várias coisas, faz uma comidinha ali, vende roupa aqui, atende ali, sabe? Essas pessoas que têm vários talentos e ganham dinheiro de vários lugares. Então, é hora de se mexer, de pular ali, de galho em galho, fazer o seu trabalho. Né? E a nota de R$50. Todo mundo sabe essa. A onça pintada. A mensagem da onça é justamente foco. Foco naquilo que você quer fazer. Vai em direção ao seu trabalho e no que você precisa fazer no seu projeto. Essa é a mensagem da onça. E a carta, é a cédula de R$100. O peixe, a garoupa, né? Então, o peixe fala da multiplicação. Se você tira a carta de R$100, é porque você está já na fase de multiplicar o seu dinheiro, de fazer investimentos. Então, essa é uma, entre aspas, uma brincadeira energética e xamânica, mas para que você possa entender que é preciso olhar, é preciso
se familiarizar e trabalhar em você a energia do dinheiro para que você possa fazer o bem com esse dinheiro, né? Que ele tenha o poder do bem para você, para o outro, para quem for. Mas se você ainda fica com medo, é difícil mesmo, né? O julgamento do outro é muitíssimo difícil para nós. Mas nós precisamos sempre trabalhar tendo compaixão, entendendo, poxa, deixa lá. A pessoa julga o que ela quiser, né? Cada um é livre para os seus julgamentos. Mas o problema maior é o julgamento seu para você mesmo, que é o medo que você tem de se tornar uma pessoa corrompida, isso e aquilo. Só que vai depender muito da sua alma, do que você quer fazer na sua vida. Então, você não precisa ter vergonha de trabalhar, de ganhar o seu valor. Quando você vai para uma empresa, você não tem vergonha de receber o seu salário no final do mês. Não tem problemas com isso. Mas se você mesmo é a empresa, se você é autônomo, muitas vezes você pode ter dificuldade de dizer o seu valor. Só que é um trabalho do mesmo jeito. Por que numa empresa você recebe tranquilamente, às vezes luta pelos seus direitos, porque está lá, é diferente, né? E por que se você tem uma autonomia, se você trabalha com terapias, se você trabalha com, sei lá, o que for, e tem dificuldade disso, por que você tem dificuldade de falar o valor se você mesmo é a sua empresa? Né? Então, é importantíssimo que comece a mudar dentro de você essa energia. Agora, eu estou falando para as pessoas que tinham, como eu, aquela, ou que têm, a dificuldade em relação ao dinheiro, porque o dinheiro traz, o desejo do dinheiro, a ambição, traz muitas guerras e muitos problemas. Né? Então, falo para essas pessoas. Agora, eu posso falar também para quem tem o oposto. Porque tem pessoas que elas são boas de coração, sim, tal, mas elas só pensam em ganhar dinheiro o tempo todo e são escravos disso, porque tem medo de faltar. E trabalha, e trabalha, e trabalha, e não consegue parar de pensar nisso. E outros já fingem que nem existe o dinheiro. Não quer nem saber que o dinheiro existe. Mas na hora de pagar a conta chora, fica mal e tal, mas na hora que está trabalhando, não tem a mínimo assim, clareza de que é importante, no final, você, né, trabalhar bem essa energia do dinheiro. A pessoa não tem clareza. Ela fica cega. Eu sei disso de carteirinha, porque eu já fiquei cega com isso. E aí, nós, quando temos uma rejeição com o dinheiro, nós vamos atraindo situações loucas que o dinheiro vai saindo. Como uma vez, mas assim, eu não tinha experiência. Se fosse hoje, ia ser totalmente diferente, né? Mas eu atendi um paciente, gente, era do meu prédio. Então, como eu comecei a atender algumas pessoas do meu condomínio, então eu atendi esse senhor todos os dias. Trabalhei muito. E a mulher dele era uma senhora, né, de cabelo branco, assim, e ela me deu um cheque, ela me dava um cheque do mês. Então, depois que eu trabalhava um mês, ela me dava o cheque. Ela me deu o cheque. E eu toda sem graça, né, porque olha isso. Eu pensava assim, ó, poxa, o paciente está doente, ainda estou cobrando dele. E é lógico que eu tinha que viver, né? E aí eu levei para casa. Mas como eu rejeitava tanto, olha o que aconteceu. Eu tinha, na época, ganho uma cachorrinha.
A cachorrinha comeu o cheque só na parte do valor. Tinha um monte de papel para ela comeu a parte do valor do cheque. E aí eu pensei, meu Deus, que boicote que eu fiz do mês inteiro de trabalho. Aí fui lá na casa dessa senhora, pensando, é óbvio que ela vai me dar outro cheque, né? Cheguei lá e mostrei para ela, e ela disse, já te paguei, minha filha. Assim mesmo. Você não cuidou? Então, eu não sei até hoje se ela não entendeu que o dinheiro não ia sair da conta dela, porque ela podia lidar com o banco, mas não entender direito, né? Porque às vezes acontece, a senhorinha está lá, faz o cheque nervosa, né? E dá, então podia ser. Eu pensei nessa possibilidade também. Mas podia ser que ela quisesse, assim, se dar bem ali, né? Olha, não cuidou do cheque, o problema é seu. Né? Olha, eu chorei ali pensando, meu Deus, e por que aquilo aconteceu comigo? Para eu ficar chateada e para eu notar que eu tinha direito de receber o meu valor. Coisa mais difícil para mim era lutar pelos meus direitos no sentido do dinheiro. Era bem difícil. Que coisa interessante, né? Então, quando eu comecei a entender que é preciso compensar, é preciso que a outra pessoa também se sinta com valor, mudou minha história, né? Então, isso é muito importante. Pessoal, acabei de lembrar que eu esqueci da nota de 200, que tem o lobo-guará, né? A nota de 200, que é nova, eu acho até que iam tirar do mercado, sei lá. E a mensagem dela é, você pode prosperar ensinando, porque o lobo no xamanismo, ele fala exatamente da energia do professor, do passar o conhecimento. Tá? Então é importante lidarmos bem, olharmos, nos harmonizarmos com o dinheiro, para que possamos nos abrir para receber o dinheiro. Ter humildade de receber o que é de direito seu. Então, o que eu sinto que nesse momento a gente pode fazer? Primeiro, uma limpeza das crenças antigas. As crenças suas que te fazem bloquear o sucesso ou a prosperidade. Se você pensar, eu preciso lutar, porque se o dinheiro estiver na minha mão, eu não vou explorar ninguém, mas eu vou ganhar o que é justo. Mas se o dinheiro estiver na minha mão, eu posso ajudar outras pessoas e eu posso também me ajudar. Posso ajudar minha família, eu posso fazer um projeto legal para quem precisa. Então, se você pensar nisso, aí você já começa a melhorar, né? Mas, de qualquer forma, nós fomos tão educados, mal educados, né, em relação ao dinheiro, que essas crenças ficam ali. Medo de uma pessoa te julgar, ser uma pessoa interesseira, sabe? Coisas desse tipo. Então, olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu uma vez. Uma vez, uma pessoa veio para mim e falou, eu estava dando um trabalho, acho que era um workshop, não sei, né? E aí a pessoa falou para mim assim, Mônica, quero te falar uma coisa. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, eu tive muita inveja de você. Quando eu ia no seu trabalho, eu não conseguia pensar em outra coisa, senão eu ficava fazendo conta. Quanto um pagou, quanto o outro pagou, que eu queria saber quanto você ganhou. Olha isso! E eu pensando, mal sabe ela que eu tenho milhões de pessoas para pagar, que tem toda uma produção que quase não sobra, né? Mas ali eu pensei, a pessoa, o que ela pensou? A Mônica está rica.
Mas, em vez de pensar no dela, para ela prosperar, para ela ser feliz, fica olhando para o outro. E com inveja, querendo, assim, ela disse assim, eu cheguei a ter raiva de você. Olha isso, gente. Raiva de mim. Porque eu tinha me curado disso. Porque ela não tinha se curado. E aí eu perguntei para ela, por que você está me falando isso? Aí ela falou, porque eu fiz um trabalho comigo, interno, e eu queria te falar, porque eu me senti muito culpada, porque eu comecei a falar para um monte de pessoas, assim, mal de você, e depois eu percebi, porque veio a energia do Cédula Sagrada para mim, e eu percebi o quanto que essa foi a aula mais importante para mim. Olha isso, gente. E eu falei, mas e aí? Essa aula foi muito importante, porque agora eu consigo entender, consigo ter humildade para receber. Então, como eu queria receber, mas eu não falava sobre isso, nem no espelho, nem para mim mesmo, eu precisava, mas eu não colocava isso para mim mesmo. Então, eu mesma não sabia, ela disse. Olha que interessante. Quando assumimos as nossas necessidades e somos humildes naquilo que precisamos, e também para olhar para o outro, não querer apagar a estrela do outro. Porque a inveja, se a outra pessoa estiver bem ali, né, a inveja volta para a própria pessoa que criou aquela inveja. E a própria pessoa vai ficar mal, porque ela é a mãe da inveja. A inveja é uma bola de energia que vai e volta para a pessoa. Né? Então, é importante que a inveja, que ela seja trabalhada não como inveja, mas como inveja, quer dizer, dentro. Veja dentro o que você também é capaz. Né? E tinha uma aluna que disse uma frase que eu achei muito linda, ela falou assim, a inveja, ela é a admiração mal canalizada, quer dizer, a pessoa admira a outra, só que ela canaliza mal aquela administração. Ao invés de melhorar a vida dela, ela quer detonar a vida da outra pessoa, né? Com fofocas, com coisas desse nível. Então, mesmo se você tiver essa sensação, acho que eu faço isso às vezes, acho que eu fico assim, não tem problema. Se perdoa, se libera e tenta fazer de outra forma. Porque é muito importante isso, né? Então, pessoal, vamos aqui com a energia da vibração, cédula sagrada. Vamos vibrar em nós o desejo da prosperidade, para que possamos ser felizes nessa área também. Estamos na Terra, precisamos de casa, comida, roupa, precisamos de tudo isso, então, para ter tudo isso, precisamos ganhar o nosso valor, a não ser que você tenha uma herança, né? Fora isso, você tem que ou comprar sua casa, ou pagar seu aluguel, e ter a sua comida diariamente, então você precisa ganhar o seu valor. E não há nenhum mal nisso. Então é importante que possamos agora fazer um alinhamento, um autoalinhamento aqui dessas crenças que te limitam, que te deixam com muita dificuldade para lidar com o dinheiro, né? Com muita dificuldade, com medo e orgulho, sempre dizendo que não precisa, né? E com dificuldade de receber, tá bom? Então, vamos lá? Então, vou pedir para você fechar os seus olhos. Vamos lá. Inspira profundamente. Se conecta com seu eu superior, seu eu maior. Com seu lado mais iluminado, que não tem nenhum problema com nada. Ao seu lado sábio, semelhança divina. Isso. Respira profundamente e coloca na sua mente, no seu coração, qual é o seu desejo. Você tem desejo de fazer um projeto? Pensa num projeto bonito que você gostaria de fazer. Algo bom para a sua vida, que sua vida vá melhorar, que você vá prosperar.
ou um projeto também que auxilie outras pessoas, como você quiser. Pensa nesse projeto. Pensou? Agora firme esse projeto em você e pensa que você é um ser cheio de poderes, poder criativo. Você pode criar a sua própria história. E lá no seu inconsciente, você tem como folhas de pensamentos com emoções antigas, memórias antigas, de bloqueios, boicotes, de ideias e crenças que te fazem rejeitar o dinheiro, rejeitar o sucesso na sua vida. Ou te fazem não se autovalorizar. Então, respira profundamente e vamos fazer assim. Vamos utilizar a nossa sensitividade, essa nossa ferramenta de busca que nós temos aqui. Quando eu contar até 3, você vai respirar e você vai deixar, é como se tivesse uma mão invisível que pensa aqui qual é a sua crença que te atrapalha. Qual é a crença que te atrapalha? Eu vou contar até 3. E você vai manifestar. Imagina que você está trazendo à tona. Você vai manifestar, como eu chamo de corpo energético, aquela parte de você que rejeita o dinheiro, que rejeita o sucesso, a prosperidade, tá? E como é que você vai falar isso? Você vai dizer, por exemplo, se fosse no meu caso, o dinheiro só causa guerras e problemas no mundo. Antigamente eu falava isso, né? Tantas pessoas sofrem pelo dinheiro, e não era, né? A pessoa sofre pela falta do dinheiro, ou então pelo mau uso do dinheiro, mas o problema não é o dinheiro, né? É a pessoa, né? E a sociedade, como lidam com isso, né? Então, respira, pensa nessa sua ferramenta de busca que você tem, sim, mesmo que você não acredite. E você vai respirar, na hora que eu contar até 3, você vai deixar vir espontaneamente, como algo que vem em você, e você começa a deixar a sua boca falar, até eu parar, porque nós vamos encaminhar essa energia em você para transmutação, tá? Então, respira profundamente. 1. 2. Respira. 3. Deixa a sua boca falar. Vai. Deixa a sua boca falar tudo que você sente em relação ao dinheiro. Qual é o seu boicote? Qual é a sua crença? Deixa a emoção vir. Isso. Mais um pouquinho. Deixa a boca falar. Sente como se isso estivesse acontecendo agora mesmo. Isso, muito bom. E vai finalizando, dá uma certa angústia, né, no seu peito, mas junto comigo, você vai fazer o seguinte, você vai estalar os dedos na altura do seu coração e vai encaminhar essa energia como quem tira uma roupa energética e vai encaminhar para a dimensão da consciência crística, tá? Onde tem toda essa energia forte de transmutação das ideias, das crenças. Vamos lá? 1, 2, 3. Estala os dedos. Eu te encaminho, fala, para a dimensão da consciência crística. Levante seus braços.
assopra assim para cima e mentaliza essa crença indo para muito, muito longe de você. E diga, eu não quero mais essa crença em mim. Eu estou livre. Eu permito a prosperidade na minha vida. Isso. Agora respira profundamente. E agora você vai mentalizar uma grande luz te vestindo, uma força equilibrada, próspera, com muito valor em você. E você vai começar a falar palavras, as suas palavras, como eu tenho valor, eu tenho alegria de saber dar e receber. Eu tenho humildade para receber o meu valor. Eu sinto que é importante que o outro possa também se sentir tão valorizado quanto eu, e assim eu aceito a sua troca. Coisas desse nível, coisas boas, e eu recebo o meu valor com muita alegria. Eu falo o valor da minha consulta, coisas desse tipo, tá? Vou contar até 3. 1, respira. 2, 3. Vai, deixa essas palavras saírem de você. Deixa sua boca falar tudo o oposto daquilo que você falou. Vamos colocar outras crenças mais positivas nesse lugar. Fala e sente. Sente verdadeiramente. Isso! Estou sentindo a energia da luz. Muito bom. Sente, sente, respira. Agora mentaliza você sendo próspero ou próspera. Mentaliza você recebendo o seu valor assim, fazendo uma reverência e desejando que esse dinheiro que a pessoa te pagou se multiplique na vida dela, agradecendo com muita humildade. Isso. Mentaliza você não mais com preconceito em relação a isso. Você falando bem das pessoas e não mais julgando as pessoas pelo dinheiro. E agora, estala os dedos na altura do seu peito e diga, registra em todas as minhas células a prosperidade. Você pode até dizer, eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho meu valor. Isso. Foi bom para vocês? Então, vou parar por aqui, por enquanto, para a gente trabalhar internamente essa energia. O guardião é cédula sagrada, é um mantra, para você sempre falar, cédula sagrada, para você se conectar com essa energia linda, linda da prosperidade. Então, vamos colocar as mãos para o centro dessa roda. Obrigada pelos likes, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Toca naquele sininho, faz tudo isso que precisa fazer aí, tá bom? Então, vamos falar o nosso mantra alegria? Vamos lá? 1, 2, 3, alegria! Que Deus aumente cada vez mais a nossa luz e a nossa força. Beijão, gente!